Eu quero que você abra a Bíblia comigo em 1º livro dos Reis, capítulo 19. 1º livro dos Reis, capítulo 19, verso 1. Interessante, ontem a gente escureceu um lado aqui e ficou bem melhor. Acho que se escurecer embaixo já vai matar 70%, né? Gostei da palavra do Natan quando ele disse: ainda não deu o apito final. Então, se você está numa partida, nunca se renda antes de ter recebido o apito final. O jogo vai virar a teu favor, amém? Deus vai fazer algo a nosso favor. Eu ontem cheguei bastante cansado, a pastora está cheia de dor no corpo, tomou um banho e ficou lá na igreja do centro de Petrópolis. Depois a gente vai para lá para dar mais uma geral, botar a lâmpada, que na terça-feira teremos um evento lá à noite, com a visita da pastora Rita Salomé, ela é angolana, né? Então vai ser muito bom, quem puder estar conosco lá. A gente deve estar disponibilizando também o estacionamento ao lado para facilitar. Estamos ali em avanço, amém? E Deus nos deu uma palavra, hoje madrugada o Espírito Santo nos acordou e começou a me dar uma palavra, e eu peguei a caneta, levantei e comecei a anotar até 6h15. Então eu quero repartir com você, quero te entregar um alimento que Deus nos deu hoje de madrugada, amém? Você está pronto para receber? Amém? Você está conectado? Eu acredito que Deus está pronto para fazer grandes coisas na vida da gente. Então a Bíblia diz no verso 1, ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou o mensageiro a Elias para dizer-lhes: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que vocês fez com eles, o que você fez com ele. Elias teve o quê? Medo, e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou ali o seu servo. Agora você vai no mesmo capítulo, você vai ler comigo. Dá para seguir, é o verso 4 mesmo. E entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de zimbro ou giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo-lhe a morte. Já tive o bastante, Senhor, basta, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois a tua viagem será muito longa. Até aí a tua viagem será comprida. Amém? Fecha teus olhos mais uma vez. Se tiver uma música aí de fundo. Pai, obrigado pela tua palavra. Aplica agora a tua revelação no nosso coração. Fala hoje com a tua igreja, fala hoje com o teu povo. Direciona a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Deus está nessa casa. Nós adoramos a Ti com louvor, Santo Espírito, amigo. Tu és o nosso amigo. Venha nesse lugar, Pai. Dirige a nossa voz. Libera esse alimento que precisamos nessa casa, nessa manhã. Aviva a Tua igreja. Aviva a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.
Se a gente olhar e entender o pano de fundo de todos os reis que começaram a passar sobre Israel, paralelamente havia o reino de Judá e de outro lado um rei de Israel. E agora se levanta alguém, sempre uma referência que eles tinham quando alguém fazia alguma coisa mal, era Jeroboão. Mas quando entrou Acabe, a referência mudou, que Acabe conseguiu ser pior do que Jeroboão. E ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel, e ela trouxe toda uma cultura de Baal. Lá em Samaria levantou um altar de Baal, e Deus então levanta um profeta, e o nome dele é Elias. E Elias enfrentou 450 profetas de Baal, mais 400 da deusa Acera, e aquele tempo em que a batalha dele, ele ora, e cai fogo do céu e consome todo o holocausto, e os profetas são mortos. Elias vai para um momento onde a seca já durava 3 anos e meio, juízo, e o próprio Elias agora levanta a voz e diz: vai chover. Ele está falando, vai descer algo sobre Israel, vai chover hoje sobre a tua vida, vai chover sobre a sua casa, vai chover sobre a sua família, haverá uma abundante chuva que reflete que a terra vai voltar a produzir, há uma colheita chegando, e a palavra dele se cumpre. Imediatamente ele olha a nuvem e ele diz: se prepara, porque tem uma abundante chuva, e desce uma chuva poderosa, e a terra ela é abençoada. E Elias podia pensar: eu estou vencendo batalhas grandes, batalhas enormes, e Deus está comigo, mas ele não esperava que logo depois de uma grande vitória poderia enfrentar uma luta, uma voz, uma mensagem que poderia pará-lo. É como se o diabo estivesse pensando: eu preciso parar esse profeta. E aí eu começo a falar para você, primeira coisa que o diabo vai tentar fazer é: eu preciso parar você, eu preciso paralisar você de algum jeito. E eu acordei de madrugada ouvindo uma palavra assim, uma mensagem. Ontem à tarde eu recebi uma mensagem também, e essa mensagem me assustou. E aí Deus disse: tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque uma mensagem pode parar você. E eu quero falar sobre essa mensagem. Uma mensagem tirou o foco dele de Deus, e ele passou a focar no inimigo. O foco dele estava no inimigo. Uma mensagem. Ele era aquele que tinha ido atormentar. Elias atormentou Acabe, atormentou Jezabel, destruiu altares, levantou o que tinha sido destruído de Deus e abateu o que não estava. Era uma guerra em Samaria. Mas agora uma mensagem mexeu com a estrutura dele. Então a mensagem era o que? Uma batalha espiritual. E ontem no encontro, um irmão ficou caído aí, arrebatado. Eu falei: esse irmão morreu. Eu passei e falei: eu não via mexer, olhava ele parado, lá do Boa Vista, meu amigo, os irmãos sabem quem é, não vou expor ele aqui, mas depois de tanto tempo, ele ficou 40 minutos, aí ele levantou e veio falar comigo: pastor, eu tive uma visão. Aleluia, pode dizer assim, aleluia. Eu falei: que visão, irmão? Ele falou assim: eu via uma rua de paralelepípedo se mexendo muito, e via vários caixões abertos para receber os que ainda morreriam, e tinha muito caixão com muita morte. Eu fiquei olhando para ele. Ele falou: de repente, quando o avivamento da igreja começou, correu-se, começou a colocar a tampa naqueles caixões, e nenhuma pessoa morria. E aí Deus começou a ministrar comigo de madrugada. Deus está levantando profeta nessa geração para parar o que o diabo quer fazer para a morte. Deus está levantando você para trazer vida. Deus está levantando você para trazer vida.
Eu comecei a entender, tem um intento do adversário, o adversário quer parar com uma mensagem, mas Deus hoje quer dizer, não pare. Mas vamos entender a batalha, o que aquela mensagem provocou. O primeiro ponto é que ela provocou dentro de Elias, que mudou o sentimento que tinha dentro dele. Até então ele estava vendo Deus fazer, não com muito, mas como que ele pudesse sozinho. Ainda que tinha um moço, ele começa a mudar o sentimento e ter um sentimento de morte, um sentimento de basta, um sentimento de chega, um sentimento onde ele diz, eu fui zeloso, eu tenho cumprido, e agora mais um problema me veio. Às vezes nós estamos sendo tomados e levados por uma mensagem, porque quando a gente pensa que não vem problema, mais uma mensagem aparece. Mas hoje Deus está aqui para restituir, para restaurar a nossa vida, para dizer, não pare por causa dessa mensagem. Outra coisa, ele foi para o isolamento. Ele disse basta, e ele começa a andar, e ele Berseba de Judá, Berseba era o lugar da aliança, ele rompe uma aliança com o moço que o ajudava, ele diz fica aqui, e Elias vai sozinho ao deserto, ele entra num lugar de deserto. Tem deserto que Deus te leva, mas tem deserto que você que vai. Ele queria fugir. Um outro sentimento que provocou nele é sentimento de inferioridade. Porque a vida toda ele pensa, eu sou o melhor. Ele começou a talvez olhar e atribuir que o que tinha acontecido tinha a ver com a vida dele. Mas o que está acontecendo nesse ministério, o que está acontecendo na tua vida, não tem, como diz o meu amigo Bruno, nada a ver com você ou comigo. Tem tudo a ver com Deus. E Deus está na tua frente para te dar vitória, porque tem a ver com Ele na tua vida. Uma seta, uma intimidação. Sabe o que o diabo queria derrubar em Elias? Pastora Shirley? Poder e autoridade. Porque quando você é derrubado, Elias estava abandonando a autorização que Deus tinha dado para ele e o poder do céu. O diabo falou, eu preciso tirar. Uma igreja sem poder e sem autoridade não muda. Um varão sem poder e sem autoridade, um servo, uma serva, não vai atingir a nada. Deus nos deu a autoridade e Deus liberou o poder. O Senhor Jesus disse, eis que eu vos dou autoridade para pisar a cabeça da serpente. Mas uma mensagem, um WhatsApp, uma palavra, alguém te enxergando diferente, se você não guardar seu coração, o que pode acontecer? A voz errada vai fazer com que você pare de escutar a voz correta. Uma voz errada vai inutilizar a voz do Espírito. Hoje o Espírito está nessa casa. Há uma voz de Deus que você, que eu estamos ouvindo. Assim diz o Senhor, eu falo com a minha igreja. Aí Elias começa a fazer a sua oração. Quando ele anda um dia no deserto, ele começa a pensar, eu vou morrer, mas eu não quero morrer pela mão da Jeza. Basta, ele ora, agora ele não ora para abrir o mar, o céu para chover. Esse foi Moisés, né? Sai daí, Moisés, que Elias orou diferente. Mas ele ora o que? Basta. Sabe, irmãos, o que a mensagem tem provocado em muita gente? É quando muita gente hoje está dizendo basta. Tem muita oração de gente que está cansado para entregar, para dizer eu não aguento mais, para dizer eu não estou suportando mais essa luta, eu não quero ver. É o que o Natan falou, eu estava cansado, os olhos vermelhos, todos nós estávamos quebrados, querendo já parar, e Deus estava pronto para derramar algo que no final seria melhor que o começo.
Se você permanecer, o que Deus vai fazer na sua vida vai ser melhor do que o começo. Todo mundo guarda e libera o bom no início, mas o que Deus vai liberar no final Ele vai fechar as sepulturas que estavam abertas. O decreto de morte vai ser parado quando nós nos levantarmos com poder e autoridade. Ele ora e diz: basta. O que ele pede? Eu quero morrer, leva a minha vida. Basta, Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, eu tenho sido zeloso. Por mais que eu tenha sido zeloso, às vezes, irmãos, nós estamos com um motivo errado, achando que não vamos ter mensagens negativas, achando que os problemas vão terminar, e muitas vezes você consegue resolver determinada situação num padrão maior, mas quando entra num padrão simples, é ali que a gente cai. Tem mensagem, tem coisa pequena que está tirando você do foco, do propósito de Deus. As lutas maiores ele venceu, mas a mensagem, e se ela queria matá-lo, por que em vez de mandar um mensageiro, já mandou um guerreiro para matá-lo? Porque o diabo queria parar, e o diabo sabe que não pode tocar, que você está guardado por Deus, mas ele quer que você acredite que o teu fim é real. Ele quer trabalhar dentro da sua mentalidade, dentro da sua mente. O que passou dentro da mente de Elias? Pensamentos estranhos. Ele pensou em morte, ele estava se sentindo, ele estava com um sentimento de inferioridade. Eu não sou o melhor. Ele estava com motivos errados. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, o que provocou nele? Confusão. Ele estava confuso. Já viu gente confusa? Tu vai para onde? Eu não sei. O que tu quer? Não sei. Estou em dúvida. O que você quer comer hoje? Lasanha ou filé de peixe? Lasanha. Viu? O pessoal não tem dúvida. Lasanha. Eu não sei, eu não quero nada. Gente confusa. Eu estou confuso. Elias estava confuso. Ele não estava entendendo aquela mensagem. Ele não estava esperando. Tem notícia que a gente não espera. Às vezes alguém diz: perdeu teu emprego, aconteceu isso. Tem notícia que você não estava esperando. Tem uma mensagem que veio para parar você, para tirar de você autoridade e poder, para romper de ouvir a voz do Espírito Santo. Quando ele não escuta Deus, ele para de viver do futuro e ele começa a repetir o passado. Aí Deus até disse para mim: quando você se prende a alguma coisa, você não tem nada para pregar e começa a pregar o que você já pregou. Mas quando você se desprende e está conectado no Pai, Deus tem uma revelação nova para hoje. Hoje nós estamos aqui porque Deus está trazendo o maná de hoje. Ele está dizendo: o maná de ontem, se foi guardado para hoje, não serve. Eu quero liberar o maná. Volte ao lugar da presença. Volte ao lugar da presença. Eu fui anotando aqui. Ele começa a depender de uma pesquisa de opinião. Às vezes a gente entra nesse ponto que precisa perguntar às pessoas se eu estou agradando, se eu estou fazendo o que é certo, porque ele já não tem mais a definição do futuro, aonde ele quer o seu foco. E a primeira mensagem errada passa e ela abre caminho para mais coisas erradas. Quando você escuta o que não deve e deixa entrar no coração, parece que abre a porta e começa a entrar um monte de coisa na tua vida para te prejudicar mais, para te prejudicar mais. Aí o que ele quer? Dormir. Você já viu quando você tem aquela dificuldade que você só quer dormir? Tem gente que até sem dificuldade também só quer dormir. Eu conheço uma turma aí. Esses dias as irmãs estavam... As irmãs, que os homens não são tão assim não. Só as irmãs. Mas estavam conversando. Se eu pudesse eu ia deitar
e não ia querer que ninguém me acordasse. Mas dormia até que hora? Eu conversei com uma irmã que conseguiu dormir 20 horas, Gil, da noite. Vou falar que a Tayla não. E foi até pulou um dia e pulou o outro dia, porque tomou um remédio que acelerou. Falei, mas como conseguiu dormir 2 dias? Não é o caso aqui da palavra, mas às vezes, o que a gente quer? Dormir para querer que aquele problema se resolva, para ver se o dia passa, para ver se ali eu levo. Então ele pensa em dormir. Deus o levanta como profeta, mas ele quer dormir, ele quer ficar apático disso. Então que dia passe logo. A primeira mensagem errada vai abrir caminho para outra. Aí ele começa a ter medo. Não se espante. É quando a gente começa a fazer comparação. Eu não sou melhor que meu pai. Meu Deus, está vindo outra igreja nova aí para a área. Jesus vai ser mais concorrência. Não, irmão, nós estamos trabalhando para o reino dos céus. Amém? Eu não trabalho para a minha placa. Eu trabalho para o meu Deus. O dia que eu começar a mostrar a minha placa, é porque eu perdi a minha direção do meu Deus. Eu preciso ter a visão de que Deus está aqui. Qual é a visão de Deus para a gente? Então nós não trabalhamos para levantar a placa, nós trabalhamos para levantar uma visão que Deus nos deu. Amém? Então nossa igreja é uma igreja de visão, ela não é uma igreja de comparação, ela não é uma igreja que está querendo ser melhor, não. Deus já criou o que precisa ser criado. Eu quero só entrar o que Deus está criando e surfar a onda que Deus levantou para eu surfar. Aleluia! Glória a Deus que nas Olimpíadas venceu lá um brasileiro. Então estamos dentro aí, gente. Só Deus já levantou, Elias, o que você precisa. Comece a surfar aquilo que Deus liberou para você. Então vamos lá. Ele vai não se julgando capaz, e ele passou o seu centro e o foco principal. Ele olha para dentro dele, ele para de olhar para Deus, ele começa a olhar as suas limitações, o seu fracasso, as suas dúvidas, as suas confusões, e eu não estou adequado para o que Deus quer fazer. Ele entra nisso por causa de uma mensagem. Por causa de uma mensagem. Entenda que Deus tinha aliança com Elias, mas faltava uma ação de Elias para que pudesse ter aliança com Deus. Jacó, a Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas quando Jacó é tocado, quando Jacó é mudado, ali agora é Jacó que precisa estabelecer aliança. Irmão, Deus já falou que Ele tem aliança contigo, mas falta de você acreditar que mesmo no momento ruim que você estiver atravessando, você tem aliança com o seu Deus. Você tem aliança com Ele. Elias, Deus está dizendo, eu tenho uma aliança contigo, como Deus tem aliança com ele. Qual é o processo? Elias precisava ter aliança com Deus, por isso Deus vai buscar o profeta para levar para o ambiente dele. Deus está dizendo, eu vou trazer você para Horebe, eu preciso levar você a um ambiente onde você vai ser restaurado. Se você está nesse ambiente da glória e da presença de Deus, hoje Deus quer restaurar você nesse lugar. E Deus manda, vai anjo, o anjo chega, tem pão, não era um pão qualquer, um pão em brasas, tem água. Elias, ele olha a corda, ele vê o anjo e o anjo diz, come. Ele come, mas não come a comida toda. Ele bebe, mas ele não quer receber o todo. Tem muitos de nós que viemos à igreja e estamos escolhendo o que eu quero receber. Eu quero receber a primeira palavra de oração, eu quero receber o louvor que teve, eu quero receber a oferta, eu quero receber 100% da palavra pregada, eu quero receber o toque de Deus. Porque você está voltando a dormir, porque você está comendo pouco. Você não comeu o suficiente. Ele alimenta um pouco e ele dorme. Irmão, se eu fosse o anjo, vou fazer o anjo aqui, eu ia fazer assim, ô pai, deu ruim, o brother dormiu, o brother. Nada a ver contigo, Gil. O brother dormiu. Ou aquela irmã que de um dia para o outro mudou de 2.000 seguidores para 26.000. Pega a visão.
Ele não pegou a visão, ele dormiu. O fiel pega a visão, fiel. Aí o fiel está dormindo. Se eu fosse o anjo, parafraseando. E agora? Aí Deus falou, ó, eu te mandei aí para fazer esse menino comer. Tem hora que Deus está mandando um anjo aqui para fazer você se alimentar, para você voltar, porque Deus tem aliança contigo. Aí, Fábio, pega a visão. Aí o que ele faz? Come. E deitou. Se um anjo te toca, tem hora que tem gente tão insensível. Imagina você ver um anjo. Uma vez eu falei, pai, manda um anjo me acordar. O anjo foi lá em casa, botou a mão na minha cabeça, passou a mão no meu cabelo, quando eu tinha mais cabelo, e eu batia na mão dele, Aí eu falei, ué, eu ainda não era casado, recém-convertido, falei, pai, quem está aqui? Aí eu escutei a voz, é o anjo. Você não pediu para mandar um anjo? Aí eu não abri o olho não, falei, ajoelhei, orei e falei, Senhor, manda ele embora. Não que eu tivesse medo, entendeu, né? Pode deixar que eu acordo às 3 da manhã sem anjo. Porque às vezes a gente não sabe o que pede. E nem está preparado para viver o que Deus está pronto para te entregar. Mas quando a gente está tão apático, tem gente que está com tanto problema, que mesmo que viesse aqui um big de um pregador, iria sair frio, porque só se alimenta da metade. E eu de madrugada ouvindo isso hoje de Deus, e escrevendo. Vamos lá. Toca, o anjo vai, sacode. Ele levanta. Elias olhou e viu perto das cabeceiras o pão, tornou a dormir. Versículo 7, o anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse, levanta-te e come, porque você vai andar muito ainda, porque Deus quer que você chegue a Horebe, porque lá em Horebe é um ambiente que Deus precisa para restaurar você. Tem lugares, tem momento que Deus precisa te carregar para fora de tudo. Tem mais 40 dias, se Jezabel prometeu em 24 horas, a 24 horas já venceu, e ela não conseguiu, e ela disse, se ela não conseguir, ela seria castigada. Ela não conseguiu. Eu vim para dizer que a intimidação não está conseguindo te parar, nem te matar, nem te matar. Não tema a intimidação, não tema a intimidação. Elias precisava vencer a intimidação. Ele precisava mudar sua fala, mudar o seu discurso, Caminha 40 dias. Tem uma jornada de mudança para você, esperando você hoje aqui, para chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Tem jornada que produz mudança. Elias chega a Horebe, o ambiente de Deus, mas a Bíblia diz que lá no ambiente de Deus, ele encontrou uma caverna. Mesmo estando no ambiente onde Deus está, ele achou uma caverna. Tem muita gente achando caverna, mesmo com mover todo esse sobrenatural. A gente estava no encontro, a gente fica olhando, sempre tinha gente que botava e se escondia dentro de um capuz, se achando uma caverna. Elias estava tão assim que agora mesmo num ambiente onde Deus estava, ele está na caverna. Ele fica na caverna. Tem uma palavra que diz assim: não despreze o dia das pequenas coisas. Tem coisa pequena, mas Deus está fazendo na nossa vida. Amém? Tem coisa que não é tão... Não despreze um culto, não despreze uma reunião, não despreze o dia dos pequenos começos, o dia das pequenas coisas. Aí ele começa a ouvir a voz certa, a voz que abre caminho para as mensagens certas,
Deus estava convertendo o coração de Elias ao Pai. Olha como Deus fala, né? Aí Deus vai falando: Elias, Deus, pensa na caverna como ali o lugar da bateria. Deus não falou daqui lá na caverna e disse assim: Elias, o que você está fazendo aí? Mas Deus foi lá na caverna, e dentro da caverna Ele disse: Elias, o que você faz aqui? Porque para te tirar de algumas cavernas, Deus vai lá dentro, para você ouvir a voz dele e tirar você de lá. Qual a caverna que você entrou? Qual a caverna que você entrou? Elias olha e repete o discurso: eu tenho sido zeloso, tenho lutado e eu estou sozinho nessa batalha, eu não estou aguentando mais. Agora falaram que eu vou ser o próximo a morrer, é uma mensagem que eu recebi. Você está falando com Deus Todo-Poderoso de uma mensagem, e Deus é aquele que traz terremoto, Deus é aquele que traz o vento, Deus é aquele que traz o fogo, Deus é todo-poderoso, e você está falando comigo de uma mensagem. Só o Espírito Santo pode abrir a porta da nossa caverna, só o Espírito Santo. E ele diz: tem muita gente, tem 7.000 que não se dobraram. E eu estava aqui no culto, eu já vou concluindo, quando o grupo cantou Nosso Amigo Santo Espírito, e de repente eu vi, por que Deus não estava em alguns lugares? A Bíblia diz que veio um vento, ele na caverna veio um vento, e ele ficou quieto. Elias disse: o Senhor não está no vento. Aí de repente veio um fogo, imagina, aquilo deve ter esquentado um fogo. Ele olhou o fogo, Deus não está no fogo. Terremoto, terra tremeu, as pedras rolaram. Elias podia pensar: é aí que Deus está. Não. Aí Deus me trouxe o que fecha as sepulturas que estavam preparados para receber morte. É o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. É o derramar do Espírito Santo. Aí veio o que? Uma voz suave. Elias ouviu. O que ele ouviu? A voz de Deus. Sabe o que vai mudar a vida da gente? Eu quero te convidar a ficar de pé. É a voz de Deus. Que mensagem você anda recebendo? Quem que está mandando mensagem? Porque você não está se alimentando de toda a palavra muito comprida. E aí vem a direção para o futuro. Elias, eu tenho uma aliança com você e eu não posso deixar você nesse estado. Tenho uma missão para você. Você vai ungir o rei lá da Síria, rei de fora, e você vai ungir Jeú, rei de Israel. Acabe estava reinando, e Deus está falando: eu já estou levantando outro no lugar do Acabe. Jeú, vai ungir Jeú, e vai ungir um profeta, Eliseu. Ele nem sabe que é profeta, está cuidando de coisas que nem sabe, e nós estamos fechando o mês profético, e Deus hoje tem chamado e está chamando você para ser um profeta, no dia 25 de setembro aqui, quando os águias estiverem aqui, para ser um profeta para a nossa cidade, um profeta para a nossa geração, para alargar as nossas tendas, para liberar palavras exponenciais, palavras que provocam mudança. E hoje eu te convido a deixar o Espírito Santo falar, fechar os teus olhos. O que tem
te feito parar. Nós abrimos dizendo: o diabo quer parar você, mas há uma voz de Deus: Elias, recebe a direção, volta, faz um caminho de volta, faz um caminho de retorno, faz um caminho, volta ao início de tudo. Esses dias eu dei uma palavra para uma pessoa sobre o labirinto, que ela tentava, uma pessoa entrava no labirinto e tentava sair, procurar uma saída, e ela não ia ao início, porque ela queria encontrar o outro lado do labirinto, e ela ficou lá perdida por um bom tempo. E isso é uma verdade. Tem esse labirinto numa das cidades do Brasil, e de repente alguém gritou e disse, e foram lá resgatá-lo porque ele não conseguia sair, e alguém disse: você não vai achar saída no final, porque a saída está no início. Aí você vê a mensagem de Apocalipse: volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, volta. Eu tenho porém contra ti que você deixou o primeiro amor. Sabe o que Elias põe de volta? A capa. E sabe o que era a capa dele? Ele tinha deixado no chão, o que ele falou? Basta. Aí ele pegou e colocou de novo e disse: estou voltando. Só o que ele fez depois com a capa? Quando ele foi arrebatado, ele subiu no redemoinho, passou os carros de fogo, ele deixou cair o manto que representava autoridade e poder, foi para o filho. Foi para o filho. Ele foi, mas a autoridade e poder estava no filho. Se ele para aqui, parava ali. Hoje nós não podemos parar, porque nós temos os nossos filhos. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Olá, tudo bem? Você acabou de assistir um vídeo. Se você ainda não estiver inscrito, inscreva-se, acione o sininho e você será notificado todas as vezes que nós estivermos realizando uma live, ou quem sabe gravando, ou até mesmo um culto. Você terá a oportunidade de ser notificado para acompanhar em tempo real junto conosco. Inscreva-se no nosso canal. Deus te abençoe.